Olá, gente, bom dia! Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós estaremos trabalhando análise linguística, orações subordinadas, adjetivos. Lembrando-se que nas aulas anteriores nós conhecemos as orações subordinadas substantivas. E agora nós vamos conhecer as adjetivas. São 3 tipos: orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas adverbiais. Ok? Hoje nós vamos conhecer apenas as adjetivas. O que é uma oração subordinada adjetiva? Aquela que exerce a função sintática de um adjetivo. Os pronomes relativos que, o qual, a qual, os quais, as quais, quem, onde, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto e os outros são os conectivos que iniciam as orações subordinadas adjetivas no período. Então, esses pronomes empregados vão exercer a função de conjunção, tá? Vão ser as conjunções empregadas. Vamos lá. As orações subordinadas adjetivas têm 2 classificações. Elas podem ser restritiva e explicativa. As orações subordinadas adjetivas restritivas têm a função de limitar a parte de um conjunto, restringindo o sentido do termo antecedente. Elas não vêm separadas por pontuação, que geralmente são as vírgulas, tá? Você não vai ver esse tipo de oração separada por vírgula. Exemplo: as pessoas que levam uma vida saudável tendem a viver mais. Presta atenção, tá? O técnico dispensou os jogadores que estavam machucados. Vamos lá. Se eu usasse apenas o termo as pessoas tendem a viver mais. O técnico dispensou os jogadores. Se eu dissesse as pessoas tendem a viver mais, eu saberia que tipo de pessoas eram essas? Eu poderia dizer que qualquer tipo de pessoa, qualquer pessoa que levam, mas ele usa um termo aqui, olha, é usado um termo aqui que vai dizer que tipo de pessoas são essas que vão viver mais. São aquelas que levam uma vida saudável, que tem uma boa alimentação, que se cuidam, que fazem exercícios físicos e assim vai. Então, eu citei aqui. Então, essa parte aqui que foi usada para restringir ou limitar o termo antecedente. O antecedente aqui é as pessoas. Então, que pessoas são essas? As que levam uma vida saudável. E aqui, eu poderia dizer, o técnico dispensou os jogadores. Poderia ser qualquer jogador, todos os jogadores. Mas eu coloquei aqui um termo que vai dizer que ele dispensou apenas os jogadores que estavam machucados. Então, eu usei esse termo aqui para restringir o que foi falado anteriormente, o antecedente, que é, no caso, jogadores. Ok? Na oração subordinada, a adjetiva explicativa, elas vão ter a função de modificar o termo, generalizando ou simplesmente tecendo um comentário extra sobre ele. Aí o que vai diferenciar a explicativa da restritiva é que elas vêm separadas por vírgula. É parecido com o aposto, quando a gente usa
um aposto, que a gente vai usar o aposto na oração para explicar um termo que foi citado anteriormente. Vamos observar aqui o exemplo. O homem, que é um ser racional, diferencia-se dos animais pela fala. O Sol, que é uma estrela, é o centro do sistema planetário. Se você observar direitinho, é parecido com a restritiva. O que é que vai diferenciar? A oração, tá? A oração é aquela que vem acompanhada pela conjunção. Aqui também, ó, a oração é essa que vem com a conjunção que a gente viu que vai ser empregado os pronomes relativos. Então, aqui é o que é um ser racional, que é uma estrela. Então, se for para classificar, você vai classificar essa que está com a conjunção, que foi justamente as que eu circulei. Mas o que é que vai diferenciar a explicativa da restritiva? A única diferença é a restritiva, ela não vem separada por vírgula. A explicativa vem. É essa a dica principal para você nunca mais confundir. Ok? Continuando. Exemplos. Os políticos que são honestos merecem nosso respeito. Então, o termo aqui, olha, que são honestos, é justamente a oração, né? Oração subordinada adjetiva restritiva. Os políticos merecem nosso respeito. Então, essa é a oração principal. A oração subordinada é a que eu circulei, que são honestos. Por que ela vai ser a subordinada adjetiva? Porque ela vem com a conjunção, com o pronome relativo. Ok? Então, de acordo com a oração, não são todos os políticos que merecem respeito, mas apenas um conjunto restrito, ou seja, aqueles que são honestos. Então, para não confundir, é só analisar, olha. Essa oração, ela não vem separada por vírgulas. Então, não tinha como ser explicativa, mas sim restritiva. Ok? Exemplos. As missões espaciais americanas, olha aqui, olha, o emprego da vírgula separando, que tinham cunho político, levaram o homem a pisar na Lua. Então, a oração principal. As missões espaciais americanas levaram o homem a pisar na Lua. Que homem? Aquele que tinha cunho político. Então, a oração subordinada adjetiva explicativa é justamente essa que está separada por vírgula. Então, a única diferença é essa aí. A separação da vírgula. Quer dizer, é a diferença principal. A dica principal para não errar. Veio separada por vírgula explicativa. Se não tiver com vírgula restritiva. Ok? Vamos comparar. O computador japonês causou boas impressões. Então, aqui eu tenho adjetivo. O computador que é japonês, agora eu tenho a oração subordinada adjetiva. Que se fosse para classificar, seria restritiva, porque não vem com vírgula. Outro exemplo, é um trabalho emocionante. É um trabalho que emociona. Então, esse que emociona é que vai ser classificado como oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque vem com o pronome relativo. Que. Ok? Vai ser restritiva também, porque não está separada por conjunção. Não está separada por vírgula, desculpe. Tá bom?
Então, aqui, olha. A partir do que e também, ó, esse termo que eu destaquei é que vamos classificar como oração subordinada, a adjetiva, ok? Retomando. Oração subordinada adjetiva, a restritiva, limita, especifica, restringe o significado do termo antecedente. Exemplo: a expedição que detectou a presença de água no planeta vermelho é importante. Então, essa parte todinha aqui, olha, aqui eu destaquei, eu vou classificar como oração subordinada adjetiva restritiva. Os astronautas que pisaram o solo da Lua entraram para a história. Então, vou classificar como oração subordinada adjetiva restritiva. Observe a setinha, olha, que está especificando o termo antecedente. A oração subordinada adjetiva explicativa acrescenta uma informação ao termo antecedente. É isolada por vírgulas. Vamos lá. O Spirit, que é um robô da NASA, envia sinais de Marte. Então, aqui, olha, o Spirit, tá? Que é um robô da NASA, o Spirit. Então, isso aqui é o termo que vem antes. Então, esse termo nós chamamos de, que vem antes, nós chamamos de antecedente. Então, a oração subordinada adjetiva explicativa, ela vai ter uma função parecida com a do aposto, tá? O espírito e robô da NASA envia sinais de Marte. Qual é a diferença dela para a do aposto? Aqui, ó, robô da NASA não vem com esse que aqui, que é o pronome relativo. Então, porque para ser oração subordinada adjetiva explicativa, tem que vir com o que? Aqui é apenas o aposto, porque está especificando, dando característica a esse espírito, que é o robô da NASA. Ok? Então, essa é a diferença do aposto para a oração subordinada adjetiva explicativa. Que o aposto também ele vem separado por vírgulas. Mas para ser oração tem que ter a presença do pronome relativo. Ok? E para finalizar, nós iremos fazer algumas atividades para colocar em prática o que vocês aprenderam, ok? Vamos lá. Atividade no caderno que vocês vão copiar do slide. E também teremos atividade no livro de língua portuguesa, páginas 73 a 75, mais 77 a 78, mais 80 a 83. Ok? Então vamos lá. A atividade do caderno, que é justamente essa, que fica mais fácil vocês copiarem do slide, ou quem tem a possibilidade de imprimir, pode imprimir, responder e grampear no seu caderno. Primeiro, a única alternativa que possui uma oração subordinada adjetiva explicativa é: letra A, lá no porto estava um navio que apitava. Letra B, gosto de ouvir os pássaros a cantar de tarde. C, este é o cão treinado pelo meu filho. D, as crianças que brincam ao ar livre são mais felizes. E, os cães que são animais domésticos necessitam de muitos cuidados.
Segundo, a alternativa que apresenta a oração subordinada adjetiva restritiva é: letra A. A irmã, que era cega, foi à festa com ele. Letra B. Essa cantora de que falo era uma mulher otimista e batalhadora. D. Meu esposo, que sempre me apoiou, merece todo o meu amor. D. Pedro, que era advogado, chegou para defendê-lo das acusações. Então, você vai marcar a que é restritiva. Terceiro, classifica as orações em subordinadas adjetivas restritivas ou subordinadas adjetivas explicativas. Letra A. Lá no quintal está um galo que canta alto. Letra B. João, que era carteiro, trabalhava muito todos os dias. Letra C. Odeio pessoas que falam alto. D. O meu melhor amigo que sempre me apoia é você. Ele é um dos trabalhadores que mais venderam este mês. Que mais vendeu este mês. 4. Assinale a alternativa que corresponde a uma oração subordinada adjetiva restritiva. Letra A. Gosto de pessoas que são otimistas. B. A árvore que sempre brincava quando criança foi cortada. C. Estes jogos que sempre me divertiram não me interessam mais. D. Gosto de ouvir o galo cantar de manhã. As crianças que são seres em desenvolvimento necessitam da presença dos pais. Quinta questão. Substitua os adjetivos por uma oração adjetiva. Siga o exemplo. Exemplo. Ela é uma das minhas amigas mais atenciosas com o grupo. Ela é uma das minhas amigas que tem mais atenção com o grupo. Letra A. Ele é um homem cuidadoso com os filhos. B. Velava o filho doente enquanto ele dormia. C. Ela é uma atriz convincente. D. Os dois querem um relacionamento duradouro. Tiveram resultados surpreendentes. Sexto, assinale a alternativa que corresponde a uma oração subordinada adjetiva explicativa. A. Eram leituras que emocionavam. B. Os animais que são seres irracionais merecem nosso cuidado e respeito. C. As músicas possuem letras que inspiram. D. Passaram por paisagens que nunca sonharam ver. Ok? Então, finalizamos aqui com as atividades. Respondam, por favor, tá certo? Conto com vocês no nosso horário marcado na nossa live para tirarmos as dúvidas e corrigirmos as atividades propostas no caderno e no livro didático. Tenham um bom dia, bons estudos, uma beijoca no nariz de pipoca. Tchau, tchau. Olá, gente, bom dia. Estamos de volta com mais uma de nossas aulas de língua portuguesa. E hoje nós iremos trabalhar análise linguística, a partícula se em duas funções. O se funcionando como partícula passivadora ou também podemos chamar de pronome apassivador. E o se como índice de indeterminação do sujeito. Funções do se. O se vai ser índice de indeterminação do sujeito quando estiver sempre junto com o verbo na terceira pessoa do singular, quando o sujeito for indeterminado e a oração não admite a passagem para a voz passiva analítica. O se vai ser pronome apassivador quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular ou do plural. O sujeito é determinado e faz o verbo concordar com ele. A oração estar na voz passiva pronominal
e admite a passagem para a voz passiva analítica. Essas são as características do se. Vamos conhecê-lo quando ele foi empregado como partícula passivadora ou pronome apassivador. Nesse caso, acompanha verbo transitivo direto e serve para indicar que a frase está na voz passiva sintética. Para comprovar, pode-se colocar a frase na voz passiva analítica. Exemplo: fazem-se unhas, voz passiva sintética. Na voz passiva analítica, unhas são feitas. Então, quando eu posso fazer essa transformação, o se aí vai ser usado como pronome apassivador. Aluga-se casas e apartamentos. Casas e apartamentos são alugados. Então, quando eu puder fazer essa transposição das frases, transformando da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, o se é empregado como pronome apassivador. Exemplificando, as praias brasileiras, que é o sujeito paciente, são contempladas é a locução verbal, pelos turistas europeus e sempre contemplam-se as praias brasileiras, sempre. Vamos lá. As praias brasileiras são contempladas pelos turistas europeus sempre. Então, as praias brasileiras, sujeito paciente, pelos turistas europeus, agente da passiva, sempre a circunstância de tempo, o advérbio, são contempladas locução verbal. Vamos transformar. Contemplam-se as praias brasileiras sempre. Verbo transitivo direto, porque quem contempla, contempla alguma coisa. Contemplam o quê? Então, esse verbo é transitivo direto. Olha o se aí, que vamos chamar de partícula passivadora ou pronome apassivador, porque está acompanhando um verbo transitivo direto e a oração pode ser transformada para a voz passiva analítica. Contemplam-se as praias brasileiras sempre. As praias brasileiras são contempladas pelos turistas europeus sempre. Ok? Então, se é possível fazer essa transposição, então temos aí o se empregado como pronome apassivador. O se empregado como índice de indeterminação do sujeito. A palavra se será pronome de indeterminação do sujeito quando surgir junto aos seguintes verbos. Verbos transitivo e indireto, acompanhado de objeto indireto. Verbo transitivo direto, acompanhado de objeto direto, mas com a preposição. Verbo de ligação, acompanhado de predicativo do sujeito. E verbo intransitivo sem sujeito. É claro, né? Então, vamos lá. Orações que empregam verbos com índice de determinação do sujeito. Quando o verbo vier acompanhado do índice de determinação do sujeito, se, ficará obrigatoriamente no singular. Exemplo: precisa-se de digitadores. Acredita-se em seres extraterrestres. Trabalha-se em lugares poluídos. Vive-se bem aqui. E como saber se o se está sendo usado como índice de determinação do sujeito? Basta observar se está ligado a um verbo transitivo indireto. Vamos lá. Quem precisa, precisa de alguma coisa ou de alguém. Então, o verbo precisa é um verbo transitivo indireto. Quem acredita, acredita em que ou em quem. Olha a preposição em. Trabalha-se onde ou em que. Vive-se bem aqui. Esse vive é um verbo
intransitivo. Ok? Então, por isso que o se aí está sendo empregado como índice de determinação do sujeito. É só analisar a transitividade verbal. E olha que a gente já trabalhou. Verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos, verbos transitivos, intransitivos. Então, é só observar na oração o verbo que está sendo empregado que você vai saber a função do se. Exemplificando. Come-se bolo de milho no São João. Come-se, passiva sintética, bolo de milho é o sujeito, no São João, adjunto adverbial. Nesse caso, se é pronome apassivador ou partícula passivadora. Dança-se muito no São João. Verbo intransitivo e adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Aqui temos um verbo intransitivo na terceira pessoa do singular acompanhado do se, que nesse caso é índice de determinação do sujeito. Então, teve verbo intransitivo, teve verbo transitivo indireto, verbo de ligação, acrescido da partícula se, ele vai estar na função de índice de determinação do sujeito. Então, a dica que eu dou é identificar a transitividade verbal, ou seja, qual é o verbo que está sendo empregado. Vamos lá, os demais verbos de ligação, intransitivo, transitivo indireto, quando seguidos do pronome, como eu já falei, ficam na terceira pessoa do singular e classificamos como índice de determinação do sujeito. Olha aqui, precisa-se de serventes de pedreiro. Verbo precisa é um verbo transitivo indireto acompanhado da preposição. Analise essa estrutura. Verbo mais se mais preposição e o objeto direto e o objeto indireto. Então, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Então, se você analisa toda essa estrutura, você não vai ter dificuldade. Teve a preposição, gente. É outra dica que eu dou. Índice de indeterminação do sujeito. Se teve a presença da preposição, esse se aqui, olha, ele vai ser empregado ou vai ter a função de índice de determinação do sujeito. Ok? É só gravar as dicas. Vamos lá. Para identificar o se como um índice de determinação do sujeito, a estrutura é verbo transitivo indireto mais se mais de, que é a preposição. Tá? Agora, lembrança. O verbo pode ser transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo. Só coloquei esse aqui para você analisar a estrutura para identificar o se como índice de indeterminação do sujeito. Ok? A estrutura é essa. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, mais se, mais preposição. Essa é a estrutura. Exemplo, trabalha-se de dia. Olha a dica que eu dei. Teve a preposição, o se estará empregado como índice de indeterminação do sujeito. A diferença é essa. Essa é a diferença básica. Observe, na oração sempre vai aparecer um sujeito indeterminado. Quando eu digo assim, trabalha-se de dia. Tem como a gente identificar quem é que vai trabalhar de dia? Não, é outra dica, tá?
O verbo vai vir sempre com sujeito indeterminado. Outra dica aí para vocês. Verbo mais se, estrutura, verbo mais se, indeterminado sujeito, que foi o que eu já falei. Naquela época, não se dispunha de informação atualizada. Olha aqui. Verbo transitivo indireto na terceira pessoa do singular. Preposição. O se vem antes, mas não tem problema, a posição dele pode ser antes do verbo ou depois do verbo. E aqui nós temos o objeto indireto, porque se o verbo é transitivo indireto, o objeto também vai ser indireto. Ok? Outra dica. Para identificar o se como pronome apassivador ou partícula passivadora, a estrutura é verbo mais se mais sujeito. Exemplo. Vendem-se casas. Ah, professora, esse também fica um pouco sem entender quem é que está vendendo casa. Se tiver dúvida, analise a estrutura da oração. Tem preposição? Não. Se não tem preposição, então o se está na função de pronome apassivador. Essa é a dica básica, gente. Ok? E agora nós vamos seguir com as nossas atividades. Ok? Vamos lá. Vamos praticar. Vamos fazer a atividade no caderno, que vocês terão que copiar do slide no caderno e responder. E também, para quem tiver possibilidade de imprimir, pode imprimir, responde e grampia no caderno para não perder. E teremos também atividade no livro de língua portuguesa, páginas 72 a 83. Primeira questão. Indique as orações abaixo em que o se não exerce função de partícula apassivadora ou pronome apassivador. Lembre-se de aplicar as dicas que eu dei. Letra A. Fez silêncio. B. Vive-se feliz. C. Procura-se funcionário com experiência. D. Devem-se ler os apontamentos antes de questionar o professor. E. Consertam-se sapatos. Segundo, assinale a opção onde se exerce a função de índice de indeterminação do sujeito, onde se exerce a função de índice de indeterminação do sujeito. Letra A. Gosta-se muito de doces por aqui. Comprou-se um novo prédio para a loja. Emprestou-se o dinheiro ao professor. Deixou-se sentar na soleira da porta. As roupas o varais. Tudo isso se foi levado pela correnteza. Ok? Então vamos lá. Terceiro, assinale a frase na qual o se não é pronome apassivador e nem índice de indeterminação do sujeito. Letra A. Estudou-se este assunto. B. Ela se suicidou ontem. C. Falou-se muito sobre aquela festa. D. Aos inimigos não se estima. E. Fizeram-se reformas na casa. Quarto. Eis alguns fragmentos poéticos pertencentes a Manuel Bandeira. Analise-os tendo em vista a posição ocupada pelo pronome oblíquo se. Aqui, dança-se, canta-se, fala-se e bebe-se incessantemente. Ou seja, você vai explicar o emprego do se nas 3 orações. Quinto, analise o se em cada sentença abaixo e classifique corretamente
como pronome apassivador ou índice de indeterminação do sujeito. Letra A. Conserta-se automóveis. Letra B. Precisa-se de costureiras. Letra C. Vendem-se terrenos. E letra D. Gosta-se de bolo de chocolate. Ok? Finalizamos aqui com a nossa videoaula. Espero que tenham entendido a explicação. Façam as atividades com bastante atenção e conto com vocês no nosso horário marcado na nossa live para tirar as dúvidas e corrigir as atividades propostas no caderno e no livro didático. Bons estudos, uma beijoca no nariz de pipoca. Tchau, tchau.